Bom dia. A gente vai começar alguns momentos de reflexão e trazendo alguns temas, alguns assuntos que têm muito a ver com adoração, com culto a Deus, com vida, né? Em nome de Deus, sendo bênção para outras pessoas ao nosso redor. Então a gente vai começar um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? E eu tenho aqui uma sequência de assuntos, de temas que vão nos auxiliar muito, né, para que a gente possa ter êxito, né, nessa nossa iniciativa, tá bom? Então vamos aqui. O primeiro é o nosso bom dia, como está aqui, né, na nossa sequência, é dar um bom dia, que esse dia seja um dia muito especial na vida de todas as pessoas, de todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, todos aqueles que estarão nos assistindo, todos que, de alguma forma, né, estão disponíveis para Deus, para serem usados por Deus no seu dia a dia, no seu cotidiano, e isso sendo uma prioridade para a vida de cada um, tá bom? Então esse é o nosso bom dia para você. Hoje é um dia especial, é um dia que antecede a Páscoa, é um domingo que antecede, né, a Páscoa, e então é muito chamado de Domingo de Ramos, e é um dia que tem significados no cristianismo, né? É o momento quando Jesus está chegando para entrar na cidade de Jerusalém, e isso antecede, é o domingo que antecede, né, a sua morte. Nesse dia há algumas coisas especiais que a gente pode destacar aqui rapidamente sobre esse dia. Nesse dia nós temos, ao estar entrando na cidade, né, aquela multidão de pessoas para recebê-lo, naturalmente teve gente que veio à frente, né, e os discípulos faziam muito isso, vinham à frente para dizer na cidade que ele estaria passando, que ele estaria, né, em contato com todo mundo. E muita gente então aguardava Jesus na entrada da cidade e faziam uma festa e faziam toda um ambiente propício para a chegada daquilo que eles estavam dizendo. Bem-vindo em nome, né, de Deus, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Então, claro que aí estava todos os interesses dessas pessoas e não exatamente o interesse de Deus. Havia uma preocupação mais econômica, mais social, mais política nisso tudo, do que mesmo a questão espiritual, né? Porque o ser humano é nisso, ele tá focado no presente e não na eternidade. E o que é que marca isso? Essa multidão fazendo tudo isso, mas essa mesma multidão, no final da semana, vai estar brigando, estará fazendo uma confusão enorme para poder obrigar, para poder dizer a Pilatos que eles não queriam aquele Jesus ali, aquele Messias. Eles estavam querendo exatamente o Barrabás, ou qualquer outro, não importa quem, né? Qualquer um eles queriam. O importante é que não fosse esse Jesus, esse mesmo pessoal que está aí. Agora, é claro, uma coisa que eu queria chamar a atenção, né? Primeiro é que o ser humano é assim mesmo, o ser humano é instável. E segundo, que estava ali, aproveitando dessa instabilidade, estava então a liderança religiosa, né, dizendo para o povo para brigar mesmo, né, não querendo o Messias, para querer Barrabás. Estavam ali fazendo isso. Lideranças religiosas. Não é a liderança das prostitutas, não é a liderança dos mundanos, não é a liderança dos bandidos, não. Era a liderança religiosa. Quem era essa liderança religiosa? Aqueles que estavam à frente do judaísmo, que talvez seja, né, comparando pelo fato de terem uma certa prepotência, uma certa arrogância, talvez uma das piores, né, dentro desse aspecto, né, de uma das piores religiões no aspecto de
cegar as pessoas, né? Toda religião, inclusive dentro do cristianismo, viu? Toda religião que ensina ou que levam as pessoas ao serem praticantes daquela religião, a se acharem superior aos outros, é uma religião maligna. Não tem nada de cristianismo, não tem nada de religião nisso. Qualquer religião. Na hora que eu começo a praticar essa religiosidade e eu acho que eu sou superior aos outros, então o que acontece? Mostro que essa minha religiosidade ela é negativa. E era o que ocorria com aqueles judeus naquela época, né? Não só naquela época, né? Como também no cristianismo. Tudo isso que eu estou falando do judaísmo tem a ver com o cristianismo, que é, digamos, o que nós praticamos, né? Então, na hora que a religião é meu motivo para me orgulhar e para me sentir superior aos outros, ser prepotente, então isso se torna algo maligno, prejudicial, porque termina me prejudicando, não é? Atrapalhando a minha capacidade de olhar a mim mesmo, de olhar o meu coração, né? E perceber o quanto frágil, pequeno, egoísta, mau, perverso eu sou. Entendeu? Então, é nesse aspecto. E aí está, naquele domingo, aquela grande multidão fazendo toda aquela algazarra em relação a Jesus, mas no final da semana estava lá, seguindo a orientação de uma liderança, e eles tinham essa inclinação, né? Então o problema não está só na liderança. Eles tinham essa inclinação e a liderança aproveitou isso para poder levá-los àquela prática, né? E fazer questão da morte de Jesus. Tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui alguns aspectos, então, ainda de hoje, né? Essa fonte que eu procurei sobre o dia de hoje, né, também tem quem nasceu, as pessoas que nasceram nesse dia, as pessoas que morreram nesse dia, né? Pessoas que têm a ver com, digamos, o mundo em geral, né? Tem a ver com a sociedade em geral. E hoje, pelo menos nesses registros, não encontrei ninguém que fosse assim muito conhecido, e por isso eu não vou citar, né, essas pessoas. Mas aqui, em 1930, né, nesse dia, em 1930, nós temos aqui a cidade turca de Constantinopla, né, muda seu nome para Istambul. É uma cidade muito ligada ao islamismo, né? E esse nome Constantinopla foi somente em 1930 que esse nome então foi mudado para Istambul. Em 1944 é criado o Departamento de Polícia Federal do Brasil. 1944, né? É um departamento que sempre funcionou em função de interesses políticos, né? Não cumpriu ainda não se tem assim um bom exemplo, não se tem ainda um bom exemplo de uma ação da Polícia Federal isenta, né, as pessoas que estão lá, enfim, né? 2007 é inaugurada em Brintes, Portugal, a maior central solar do mundo. Isso em 2007, nesse dia, né? Dia 28 de março, enfim, nesse dia, nesse ano, aconteceu isso. Na vida de Jesus. Então, vamos também ver um outro aspecto aqui sobre o que ocorreu na vida de Jesus. E no domingo, né? Então, nós temos aqui, a começar de hoje, nós temos a entrada de Jesus em Jerusalém. Nesse dia também, né, porque nós vamos, nessa semana, cada dia, nós vamos estar conversando sobre alguns dos últimos acontecimentos com Jesus, até a sua crucificação. Então, hoje, domingo, né, antecedendo a sua morte, nós temos então a entrada dele em Jerusalém, nós temos ele chorando por Jerusalém, né, lamentando. Na verdade, veja só, a gente fala muito em Jerusalém e as pessoas têm endeusado muito a cidade. Não tem nada a ver com a vontade de Deus. Jerusalém é uma cidade perversa, maligna e ímpia, como qualquer outra cidade. Não tem nada de especial naquela cidade. Entendeu? Agora, ali,
na história de Israel, então ali está alguns significados para a história de Deus com aquele povo. Né? Mas isso não tem nada a ver. Jesus não está chorando por Jerusalém, não. Jesus está chorando pelas pessoas de Jerusalém. Jesus ama, Deus ama as pessoas. As pessoas. Né? Jerusalém é a cidade onde tinha pessoas. E Jesus estava chorando pelas pessoas. Teixeira de Freitas é uma cidade de pessoas. Jesus chora por Teixeira, mas não é a cidade, é pelo povo, pessoas. Jesus salva pessoas e não a cidade, nada dessas coisas que às vezes a gente idolatra tanto. Aliás, falar em idolatria, às vezes a gente fica criticando determinadas religiões, né, determinadas práticas religiosas com idolatria. E quando, na verdade, nós somos cheios de idolatrias também. Entendeu? A gente tem adorações errôneas em um bocado de coisa. É só abrir os olhos. É porque a gente só enxerga o erro nos outros. Mas a gente pratica muita idolatria. A gente idolatra nós mesmos, a gente idolatra lideranças nossas, a gente idolatra a igreja que eu digo é a instituição nossa, a gente idolatra a denominação, a gente idolatra... Enfim, somos cheios de idolatria. E acreditando que essas coisas têm significados para Deus, quando na verdade não tem nada a ver. O texto bíblico fala uma coisa interessante, quando diz que o sábado, não é, foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Pronto. Pega o sábado e coloca qualquer outra coisa. Entendeu? Qualquer outra coisa. Bíblia, igreja, fé, salvação. Coloca qualquer coisa aí no lugar do sábado. Essas coisas foram feitas para o homem, para alcançar, salvar e abençoar o homem. É para isso. O motivo só tem sentido para essas coisas, dentro da visão de Deus. Entendeu? E não as pessoas para enriquecerem essas coisas. Não. Isso aqui, essas coisas foram feitas para alcançar e abençoar o homem. Tá bom? Então, mesma coisa Jerusalém, mesma coisa qualquer outra coisa que você, né, das idolatrias que nós praticamos sem necessidade, não tem porquê. A fé, a graça, não precisa de nada dessas coisas, dessas tolices que a gente fica preso, né? Isso tudo é idolatria de alguma forma da nossa parte. Jesus chora então pela cidade, chora pelo povo daquela cidade, né, que era tão incrédulo, tão maligno, tão perdido, tão condenável como qualquer outro povo. E a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E Jesus chora por todos. Olhando Jerusalém, olhou por aquele povo, mas olhou também para todo o mundo, né? Ele purifica o templo, é a segunda vez que ele vai lá, entra no templo e vai fazer uma purificação dentro da sequência dos textos, né, que tem nos evangelhos. Então é o dia que ele entra no templo para fazer toda aquela situação ali, né, de limpeza, de purificação do templo. O que mais? Volta para Betânia, isso aí já é de tardinha, porque o dia para o judeu termina às 6 da tarde. Então, atendendo a isso, seguindo isso, né? Isso não quer dizer que Jesus era do judaísmo, isso não quer dizer que Jesus concordava com isso, isso quer dizer o seguinte: ele estava dentro de um contexto e ele vivia aquele contexto. Se tivesse no Brasil, ele também viveria o contexto do Brasil. Né? Não tem nada a ver com idolatrar aquelas coisas, porque não, aquilo era o contexto de Jesus. Né? Volta a Betânia, pronto. E amanhã, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é que ocorreu com Jesus naquele dia da segunda-feira, né? Naquele que hoje, no calendário judaico daquela época, era chamado de o primeiro dia da semana. Amanhã vai ser o segundo dia da semana, tá bom? Nós temos também aqui fases didáticas esclarecedoras. Essas fases, hoje a gente vai falar sobre as fases na vida de Jesus, tá bom? Aliás, nessa semana, as fases na vida de Jesus. A primeira fase, né, da vida de Jesus, claro, é antes de Jesus, é antes do nascimento de Jesus. É o Antigo Testamento, né? É muito forte isso, é muito presente isso, porque
desde lá que Deus, de alguma forma, está, né, organizando, preparando. Outra coisa importante nisso que eu queria chamar a atenção. Deus não fica intervindo na história, não. Tá bom? Deus não fica assim, o homem está fazendo isso e Deus vai lá e força para fazer de um jeito. Não. Isso até fere, não é, a imagem e semelhança que dele colocou em nós. O que é a imagem e semelhança? É a capacidade do homem de conhecer o bem e o mal e buscar uma coisa ou outra, atender ao bem ou ao mal. E ser respeitado nisso. Então Deus não fica intervindo na vida, na história da humanidade, não. Agora, o que é que ele faz? Uma coisa muito mais poderosa do que isso. Ele pega todo esse conhecimento do que o homem vai fazer, ele já sabe tudo que o homem vai fazer, e ele começa então a pegar tudo isso e vai usar de uma maneira tão sábia que a vontade dele vai se concretizando, vai se organizando também, mesmo com aquelas coisas e apesar daquelas coisas que o homem faz. Entendeu? Não sei se deu para ficar bem claro isso. O importante é que ele não mexe no que o homem faz, ele respeita. Quando a gente fica orando, Senhor, abençoa fulano, Senhor, converte fulano, não, isso não acontece. Entendeu? Porque Deus respeita. Agora, Deus está ansioso, fazendo de tudo para que possa alcançar e abençoar as pessoas. O que mais? Então, o Antigo Testamento é isso. Ele vai conhecendo tudo o que o homem vai fazer, tudo o que vai acontecer com Jesus, quando ele viesse ao mundo. Ele vai pegando tudo isso, ele vai se organizando, vai se estruturando, vai fazendo com que todas essas coisas venham contribuir para o seu projeto, para o seu plano. Tá bom? É assim que funciona. Então, no domingo, hoje, a gente está apenas lembrando isso. O primeiro momento, a primeira fase da vida de Jesus é o Antigo Testamento, quando, de uma maneira ou outra, ele esteve falando para as pessoas, né, lembrando sobre a vinda de Jesus, né, sobre o que ele estava planejando para o homem, para salvar a humanidade. Tem aqui 2 banners que eu queria chamar a atenção para vocês. Deixa eu ver se eu abro aqui para poder a gente conversar. Então, são 2 banners interessantes. Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui para mostrar para vocês. Aqui tem o web, pronto, aqui. Pronto, esse é o primeiro que eu tenho aqui para mostrar para vocês, né? Sobre a cultura, conceitos apócrifos. Esse é um banner que nós temos divulgado, temos colocado, só para lembrar o seguinte, veja só como é que está escrito. Termos e costumes, né? Termos e costumes corriqueiros aos destinatários, que foram usados pelos escritores da Bíblia para registros, ensinos e ilustrações, os quais precisamos identificar, compreender, ressignificar para nosso contexto, sem perder o princípio divino da revelação. Muito bem. Isso quer dizer o seguinte, no texto bíblico você tem presente lá muitas culturas, né? Você tem presente lá muitas coisas que, na verdade, não tem a ver com Deus, não tem a ver com a palavra de Deus, mas estão lá. Por quê? Porque os escritores que estavam dentro daqueles contextos, eles usaram, mencionaram ou até atenderam, né, para dizer às pessoas o que eles entenderam da parte de Deus. Então está lá, tá bom? Nesse momento a gente fica até favorável, né, ao pensamento. Teve recentemente um pregador que estava dizendo que a Bíblia precisava ser ressignificada. Sim, precisa ser ressignificada. Por quê? As pessoas têm pegado o texto bíblico e usado de maneira literal. E não é verdade, não é assim que funciona, né? Porque no literal existe muitas limitações, tanto de quem escreveu como de como escreveu. Muitas limitações. Aí, em resumo, é só dizer o seguinte, só é palavra de Deus o que na Bíblia Jesus concordaria e diria. Só é palavra de Deus isso.
Entendeu? Por exemplo, lá em Gênesis, tem um texto bíblico falando que Deus entrava no coração de Faraó para não deixar Faraó atender o que Deus estava mandando. Deus trancava o coração de Faraó para que ele fosse desobediente. Isso, Jesus jamais diria uma coisa dessa, porque Deus não trabalha contra ele mesmo. Deus amava aquele Faraó. E a vontade de Deus é que o Faraó fosse obediente. Deus não ia lá trancar o coração de Faraó para Faraó ser desobediente, porque Deus precisava mostrar força para aquele povo. Não, Deus não precisa disso. Deus amava aquele Faraó. Jesus jamais diria que Deus estava impedindo, né, que Faraó obedecesse o próprio Deus. Né? Então, o que é a palavra de Deus aí? Percebe? Se Jesus não falaria, não é palavra de Deus. Está no texto bíblico, né? Está ali mencionado no texto, mas não é palavra de Deus. Né? As tentações do diabo, por exemplo, não é palavra de Deus, mas está no texto bíblico. Né? Então, precisamos entender esse aspecto. E aí tem a ver com a cultura, tem a ver com os conceitos que são apócrifos, mas que estão dentro do texto bíblico. Inclusive, por causa disso, muitos livros, né, da Bíblia foram só aceitos no cânon muitos anos depois, muito tempo depois. Tá bom? O outro banner que eu tenho é esse aqui, né? Falando sobre o quarto pastorado, né, do pastor Jonatas Davi Brandão Mota. E aqui tem o seguinte texto, né, explicando esse quarto pastorado. Nesta pandemia, quase 20 cristãos alcançados pela graça de Deus, que não querem vínculos por vários motivos com igrejas ou denominações, né, instituídas, têm se apresentado como minhas ovelhas, desejosas de minha liderança espiritual. Tem sido um privilégio para mim, motivo de muita alegria no reino do Senhor. Fazem contato comigo e eu descubro maneiras de orientá-las biblicamente e também psicológica e socialmente. Confiamos que o Espírito Santo sabe fazer bem o seu papel de convencer, converter, regenerar, santificar de uma forma tão perfeita que nem eu, nem ninguém somos capazes de substituí-lo com a nossa melhor boa vontade. Né? E depois até que eu publiquei isto, já outras pessoas já se apresentaram também nesse sentido, né? Se colocando, né? Pastor, eu quero, né, sua orientação. Ele disse, pastor, eu desejo, né, que o senhor seja o meu pastor. Então isso tem me dado alegria e tem até aberto os olhos. Deus tem muita gente salva fora de igreja, por vários motivos. Né? Por vários motivos. Mas tem. Isso tem a ver com o que Jesus falou, né? Eu tenho outras ovelhas, né, que não estão nesse curral, que não estão nesse redil. Tá bom? Então esse é o outro banner, né, que a gente tem colocado para a gente dar um pontapé inicial, de maneira oficial, a um novo pastorado, a um quarto pastorado, digamos assim. Tá bom? Muito bem. Deixe-me ver aqui, na sequência, o que é que temos para a gente conversar também. Perguntas que me fazem. Aí tem aqui algumas perguntas e hoje eu vou falar de uma. É sobre a chamada divina, a chamada de Deus, né, para as pessoas. Quais são as chamadas, né? O que é chamada de Deus, como todo mundo fala, todo mundo entende, etc. Existem 4 chamadas, 4 tipos de chamadas, tá bom? A primeira chamada, né, de Deus para as pessoas, e Ele ama a todos, sem exceção, a primeira chamada de Deus é para a vida. Entendeu? Deus nos quer buscando a vida, viver a vida. Veja só, viver a vida não é somente manter a minha vida. Mas viver a vida é eu entender que eu viverei melhor se o outro também estiver bem. Né? Mas veja só, primeira coisa, a minha vida. Tá bom? Então vamos por parte. A primeira chamada de Deus é para que eu viva uma vida, né, que produza saúde. Isso quer dizer mordomia
da minha vida, do meu corpo, etc. Segundo, a vida social. Olha aí. Então, da minha vida, né, eu devo entender que eu vou estar bem quando todos estão bem. Então, a segunda chamada de Deus é para que eu seja bênção para outras vidas, para que outras vidas vivam suas vidas. Entende? Então, toda vez que eu ajo de uma maneira que prejudique o outro, eu estou desobedecendo a Deus. Tá bom? Então, primeira chamada, eu cuidar da minha vida, eu viver. Segunda chamada, eu facilitar, beneficiar a vida do outro. Essa é a segunda chamada de Deus. Chamada importantíssima, né? E isso tem a ver com fé, tem a ver com nosso espírito humano, a humanidade tem essa inclinação e também uma vontade de Deus para que o outro se beneficie na convivência comigo, tá bom? A terceira chamada de Deus é para a vida espiritual. Então, primeiro para uma vida pessoal, segundo para uma vida social e terceiro para uma vida espiritual. Então, ele me chama para viver uma vida de espiritualidade. Não estou falando aqui de religião, de igreja, dessas coisas não. Estou falando de uma vida de espiritualidade. Uma vida onde eu possa estar integrado em todo o propósito de Deus para todas as pessoas. Tá bom? Então, essa é a terceira chamada de Deus, para uma vida espiritual. E a quarta chamada é para uma vida ministerial. Aí é para algumas pessoas, né? Então, veja só, a vida pessoal é para todos, uma grande maioria recebe. A vida social é para todos, mas um número menor é que assume, né? A vida espiritual é para todos, mas um número menor ainda é que assume. E a vida ministerial. Essa vida ministerial não é para todos, é sim para pessoas específicas que ele, por um motivo, não porque são melhores do que as outras, mas por um motivo ou outro, porque ele conhece algumas das coisas da vida dessa pessoa, então ele chama essas pessoas para uma liderança espiritual. Isso nas várias religiões, ele chama essas pessoas para que possam ser bênção na vida das pessoas. Tá bom? Então, essas são as chamadas. É assim que eu compreendo a chamada de Deus para a humanidade. É claro que eu vou ter pessoas que vão dizer assim, não, a chamada ministerial não é assim não é para qualquer religião não, é só para a minha religião. Isso quem vai falar é gente de todas as religiões, né? Sempre tem. Então, todas as religiões, não é para todas as religiões, é para a minha religião. Ele chama pessoas na minha religião para serem líderes religiosos na minha religião. Isso é muito humano, entendeu? É humano, porém errado, né? É uma visão distorcida e infantil a respeito de Deus e do amor de Deus para com a humanidade, tá bom? Motivos de oração. E aqui a gente já está no momento de estar encerrando, né? Então, motivos de oração para hoje, domingo. Então, aqui tem agradecimento pela graça. O que é que a graça faz que a gente deve agradecer? Deus nos conheceu, nos predestinou e nos amou. Predestinação aqui não quer dizer aquilo que muita gente entende, né? E predestinar, a ideia das pessoas é que ele predestina assim, fulano vai ser isso, Beltrano vai estar assim, Beltrano vai ser assim. Não é. Deus não trabalha dessa forma. Se fosse trabalhar dessa forma, todos seriam predestinados para o melhor possível, né? Mas não é assim. A partir do que ele conhece, tem um texto muito bíblico que ajuda assim, né? Aos que dantes conheceu, quer dizer, aos que ele conheceu antes na eternidade, a esses predestinou. Então, a partir do que ele conhece sobre cada pessoa, então ele predestina aquela pessoa. Ele diz o que é que vai ser aquela pessoa a partir do que ele sabe que vai acontecer, né, com aquela pessoa, né? O que aquela pessoa vai escolher, o que aquela pessoa vai preferir. Tá bom? É isso que lá em Romanos, capítulo 8, né, os que dantes conheceu, aí versículo 29 e 30, por aí. Assim. Tá bom? Então, nos conheceu, nos predestinou e nos amou. Então, isso é motivo de muita gratidão a Deus. A todos, entendeu? Ele conheceu, predestinou e amou a
toda pessoa, a todo indivíduo, a toda condição que tem por aí. Não há ninguém nesse mundo que já nasceu sobre a face da terra que Deus não tenha amado intensamente e querendo o melhor para essa pessoa. Não existe essa pessoa. Todos igualmente, né, são muito amados dele. Nos conhecia desde antes da criação do universo em todos os detalhes. E isso, né, é motivo de muita gratidão. Outro motivo de gratidão é um agradecimento específico pela oportunidade de sermos bênçãos sociais. Né? Deus nos usa para abençoar pessoas. Esse é um grande motivo. E a gente agradece a Deus por isso. Ele nos usa para ser bênção na vida das pessoas. Essa talvez seja uma das coisas mais gratas, mais importantes, mais essenciais que a gente pode ter. E que às vezes a gente joga fora, né, as oportunidades. Mas isso ele é motivo de nossa gratidão. Sobre pedidos pessoais, nossa vida espiritual, comunhão e dedicação. Né? Então, pedindo por nossa vida espiritual, comunhão e dedicação. São pedidos, mas sempre pedidos daquele jeito que Jesus fez, viu? Seja feita a tua vontade. Né? E que vai ser feita? Deus não atende a gente sair atendendo, que Deus não é Deus pagão. O Deus pagão, dentro da crença pagã, é aquele Deus que corre para fazer exatamente o que a pessoa pediu, o que a pessoa mereceu, porque fez algumas coisas e tal. Nosso Deus não é assim. Ele nos ama e ele não dá o que a gente pede. Ele dá o que ele sabe que a gente precisa. Tá bom? E graças a Deus por isso, porque ia ser um desastre se ele desse o que a gente pede. Porque com a nossa maneira de ser, nossos egoísmos, nossas deficiências, essa coisa toda, como a Bíblia diz, a gente não sabe pedir nada. Tá bom? Então, graças a Deus, entra por aqui, sai por aqui, e ele vai nos amando assim mesmo, vai tendo paciência com a gente e vai nos dando o que a gente realmente precisa. Né? O que a gente realmente precisa. E finalizando, né? Agradecimento por estarmos orando por tudo isto, por reconhecermos tudo isto e por vivermos tudo isso. Não somos doentes a ponto de sofrer porque ele agiu, mas não foi do jeito que a gente queria. Né? Ele agiu da melhor maneira que ele entendeu que seria para nós. E isso é motivo de muita gratidão, de muita alegria para o nosso coração. E a gente encerra, hoje é domingo, né? Não temos nenhuma entrevista específica hoje, não teremos, mas mais tarde teremos a finalização do culto né, aqui em casa, da nossa família, ligado à escola dominical que a gente também estuda o texto bíblico, tá bom? Então, que o Senhor Deus continue abençoando você, abençoando sua vida, abençoando o seu coração e que esse dia seja um dia especial, maravilhoso, né, na sua existência e nos seus relacionamentos com Deus, tá bom? Deus abençoe.